Olá pessoal, meu nome é Ricardo Longato da DSEC Security do curso Pentest Profissional. E hoje eu vou estar dando uma aula para vocês a respeito de DNS, uma aula gratuita. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Antes de iniciar a aula aqui, quero mostrar uma ferramenta que eu criei um tempo atrás chamada DNS Rato. Está no meu GitHub. Só a gente copiar aqui o endereço do GitHub, DNS Rato. E aí vamos fazer um git clone aqui. Coloco o endereço para a gente instalar a ferramenta aqui. Então, vai ter aqui, ó, DNS Rato, dnsrato.c. A ferramenta foi escrita em C e é muito simples. Tudo que eu faço aqui é eu carrego uma lista, aquela rato.txt, depois eu concateno essa lista, faço uma leitura em cada linha da lista, concateno e tento resolver através da função getHostByName do C. E se ele consegue resolver o endereço, ele traz o endereço de IP. Então isso é bem interessante para a gente. Eu vou mostrar a ferramenta funcionando, vou explicar o porquê e depois a gente vai criar uma ferramenta aí sem nem depender de programação, de uma forma muito simples e sem depender de ferramentas, né? Usando somente o Bash mesmo. Então aqui a gente vê a lista, ó, tem várias coisas, acesso, Apache, backup, application, enfim. Vamos ver quantas entradas tem aqui no arquivo, se eu não me engano é 600 e pouco. 672 entradas, né, no arquivo rato.txt. Então, beleza. Então, vamos compilar essa ferramenta gcc dnsrato.c-o dnsrato. E aí, colocá-la para rodar dnsrato grandbusiness.com.br, é o nosso alvo, rato.txt. O que a ferramenta vai fazer? Ela vai concatenar o que tem na lista e tentar resolver. Concatena, tenta resolver. Se ela consegue resolver algum desses endereços, ela mostra aqui, ó, host encontrado, intranet.grandbusiness, responde nesse endereço de IP aqui. Então é muito interessante porque se a gente olhar ferramentas que já fazem isso, que tem no próprio Kali, Backtrack, qualquer distro de pentest, por exemplo, Fierce, é uma ferramenta que já trabalha, já investiga todo o DNS já pra gente, DNS Enum, DNS Recon, são tudo ferramentas que já automatizam todo esse processo, né, pra gente. E tem também, inclusive, dentro dessas ferramentas, elas tentam investigar o DNS, depois fazem uma transferência de zona, depois, por último, se você informar aí uma word list, ou algumas delas até vêm já com a word list, elas tentam fazer esse brute force de pesquisa direta, como eu estou mostrando aqui. Mas, por exemplo, ó, DNS Enum, se a gente rodar ele aqui, grandbusiness.com.br, rodar simplesmente sem passar nenhum parâmetro, ó, ele começa a mostrar os name servers, né, os servidores de DNS, o IP que está respondendo, o Gmail, e aí em seguida ele já tenta fazer a transferência de zona. Ó, NS1 foi negado, não conseguiu transferir, mas no NS2 ele conseguiu fazer a transferência de zona e conseguiu acessar aqui o arquivo de configuração aí de configuração não, as entradas DNS desse servidor. Mas isso ele faz através da porta 53 TCP, né? A 53 UDP é feita para consulta DNS, mas a 53 TCP é usada para fazer transferência de zona. Né? Então, se o serviço estiver mal configurado ou se tiver configurado padrão sem aplicar aí uma configuração de segurança, a gente consegue forçar uma transferência de zona e conseguir ver as entradas DNS daquele servidor, né? Como foi o caso aqui desse servidor aqui que ele está vulnerável. Mas nesse caso aqui, se esse servidor tivesse bem configurado e não fosse possível fazer a transferência de zona, a gente não ia conseguir ver essas outras entradas aqui que ele teria, certo? Como acontece aí de muitos servidores bloquear a transferência de zona. E aí nessa hora, essa ferramenta aqui faria todo sentido, porque ela ia fazer a brute force, independente da transferência de zona funcionar ou não, a ferramenta monta e tenta resolver, e ia conseguir resolver, tá? Então, é muito interessante. Deixa eu só desligar o celular aqui.
Desculpa. É muito interessante utilizar uma força bruta aí para descobrir domínios aí no DNS também. Beleza? E agora eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso sem nem mesmo usar essa ferramenta que eu mostrei. Inclusive o DNS Enum ele faz isso também, é só você passar o "-f" e o nome da lista, e aí ele faria um brute force também nessa lista. Por exemplo, ó, opt DNS rato, posso usar a minha lista mesmo, .txt. Aí ele faz todo o processo, faz a transferência de zona, ó, e começou a fazer o brute force, tá vendo? Da mesma forma que a gente fez utilizando o DNS rato. Então, muitas ferramentas fazem isso já de forma automatizada. Mas só para a gente entender como funciona. Se a gente der o comando host grandbusiness.com.br, a gente resolveu o endereço aqui de grande business. Se a gente colocar aqui grande business RH, por exemplo, que foi um que ele achou aqui, ó, resolveu para 19, certo? A gente fez um host nele e ele mostrou aqui qual que é o IP. E o que acontece se a gente dá um host em alguma coisa que não existe? Alguma coisa que não existe, .grandbusiness.com.br. Ele vai dar um not found, vai dar não encontrei, não consegui resolver. E aí ele dá esse erro. Então, a gente vê que é muito simples a gente montar isso e conseguir fazer isso. Então, se a gente estiver em uma determinada situação onde a gente não tenha ferramentas, a gente pode simplesmente usar o host e criar uma lista. Então, vamos fazer aqui rapidinho, só para que vocês vejam. Lista.txt, eu posso criar aqui o que eu quiser, a lista lá, ó, admin, firewall, intranet, FTP, cPanel, sei lá, qualquer coisa, API, application, a gente monta a nossa lista, certo? Beleza, então tenho aqui o arquivo lista, ó, lista.txt, que tem algumas entradas, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar um pouquinho de bash, não se preocupem se vocês não entendem bash, eu vou tentar explicar de uma forma bem didática, né? Então, ó, for, praticamente eu estou falando, enquanto, eu vou falar praticamente isso, enquanto eu estiver lendo a lista, faça tal coisa. Então vamos lá, ó, for, palavra, enquanto eu estiver lendo uma palavra dessa lista, ó, for, e aí aqui eu vou colocar onde eu quero ler, ó, lista.txt. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa linha? Enquanto eu estiver lendo a palavra dentro da lista.txt, eu dou um cat nessa lista para ele conseguir ler a lista, certo? Então, do, faça, e aí eu coloco o que eu quero que ele faça. Faça um host, e aí pega a variável aí da palavra, ponto, o nome do domínio que eu quero atacar, grandbusiness.com.br, certo? E aqui eu faço um done aqui de feito. E aí olha o que acontece, ó. Tá vendo? Com uma linha aqui, ó, sem usar nada de programação praticamente, simplesmente uma linha em bash, a gente consegue fazer uma ferramenta aí, automatizar o nosso processo e fazer um brute force no DNS, ó. Tá vendo? E aqui ele já descobriu, ó, firewall, intranet, FTP. Se eu não me engano, ele nem tinha mostrado firewall aqui. Ah, não, mostrou sim. Beleza. Então, aí vocês podem me falar, mas aí se eu colocar uma lista muito grande aí, para fazer dessa forma aqui, vai ficar vai ficar tudo meio misturado, né? Eu quero deixar isso de uma forma mais limpa, né? Então, o que diferencia aqui o que dá certo do que não dá? O not found ou o has address, né? Então, a gente pode eliminar o not found, as linhas que contêm not found a gente exclui, ou a gente filtra para falar que só quer as que tem has address, tanto faz, né? Então, aqui no final do nosso comando, a gente poderia dar um grep e filtrar isso, por exemplo, ó, eu só quero as linhas que tenham has address, certo? E aí, ó, agora eu tenho uma saída muito mais limpa aí do meu alvo, o FTP, intranet, firewall, certo? Então, é muito simples a gente trabalhar com consulta DNS, é muito interessante isso. O host, além de fazer essa resolução, a gente poderia ainda usar outras funções como, ó,
o tipo que a gente quer pesquisar, o name servers, por exemplo. E aí você passa o nome do domínio, grandbusiness.com.br, e aí ele traz os name servers. Trouxe lá o primário e o secundário. A gente poderia falar, eu quero o de e-mail, MX, mail.grandbusiness. Então, ele faz pesquisas no DNS, mas a gente também consegue usar ele para fazer esse tipo de brute force. Inclusive, ele faz também aquela transferência de zona que a gente viu com o DNS enum agora há pouco. É só a gente usar o "-l", e aí a gente fala para ele onde a gente quer precisar. O domínio, grande business, e aonde, para quem que a gente quer tentar forçar a transferência de zona? Quero forçar a transferência de zona no NS1. Olha lá, transferência falhou, como foi o caso que aconteceu na primeira tentativa do DNS enum. E aí a gente faz no NS2, ele transfere a zona. Nesse caso aqui, esse servidor está mal configurado, por isso que ele permite a transferência de zona, certo? Mas com isso, a gente já consegue identificar aí alguns vetores de entrada para o nosso ataque. Beleza, pessoal? Então essa aula foi falando um pouco aí de DNS, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem assistir o mini curso que eu vou estar dando gratuitamente, acessem a página do curso lá na dsec.com.br, cadastre-se na lista, confirme seu e-mail, que assim que eu liberar as próximas aulas, você já vai ser avisado e vai ter acesso aí ao mini curso gratuito, beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!